Uma boa noite a todos. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de aprender um pouco da Palavra de Deus. Eu gostaria de estar dando continuidade no estudo que tem iniciado na sexta-feira, falando sobre o ministério público do Senhor Jesus. Ele escolheu 12 discípulos, os quais ele deu o nome também de apóstolos. E entre esses 12 discípulos, três ocuparam um lugar especial. E é interessante as ocasiões em que esses discípulos puderam aproveitar, desfrutar desse privilégio. E uma das vezes foi quando a filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, aqueles 3 discípulos puderam contemplar, desfrutar do poder de Deus ali naquele momento. Depois nós podemos observar também no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus ali estava com os 3 discípulos e eles puderam também desfrutar da glória do Senhor, da manifestação do seu grande poder ali. E o terceiro ponto está ali no Getsemane. O Getsemane ali fala um pouco do sofrimento do Senhor Jesus. Ele estava próximo já. O Getsemane foi uma antecipação ali do Calvário. Todo sofrimento, toda agonia. Ali a Bíblia nos fala que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então nós podemos contemplar ali o sofrimento do Senhor Jesus. E aqueles 3 discípulos puderam desfrutar deste momento. E nós podemos também observar que nós somos salvos para servir a Cristo. Esse é o nosso objetivo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, ali fala de 3 objetivos que o Senhor, ao escolher os 12 apóstolos, ali fala de estarem com Ele, quer dizer, para aprenderem, para ter um momento de aprendizado, de preparação juntamente com os discípulos, para aprenderem do Mestre, para aproveitar aquele tempo ali e depois para pregarem, quer dizer, para anunciar o Evangelho. Os discípulos deveriam anunciar o que eles tinham aprendido. Aquilo que na caminhada com o Mestre, eles deveriam falar da sua obra, dos seus milagres. Esse era o objetivo. E o terceiro, fazerem milagres. E quando nós olhamos para isso, porque naquele tempo a Bíblia ainda não estava completa. E Deus estava falando através dos discípulos. E naquele tempo, era uma das credenciais dos mensageiros de Deus. E hoje nós salvos, nós temos o privilégio, acesso à palavra de Deus completa, perfeita. E João, e logo depois nós falamos um pouco sobre João, o discípulo do Senhor Jesus. Nós falamos da sua humildade. Nós também falamos que quando nós olhamos para a vida de João, é notável que uma das grandes virtudes do apóstolo foi o seu amor. Embora filho do trovão, mas possuía um coração terno e cheio de amor. Ele escreveu tanto sobre o amor que até hoje é chamado do apóstolo do amor. Ele também relatou do grande amor do Senhor Jesus por nós, da sua grande misericórdia. Em João 3, verso 16, nos fala do seu grande amor por nós. E João era um homem decidido. Quando nós olhamos para a sua vida, ele era um homem dedicado, um homem que demonstrava o seu amor. E quando ele escreve na sua carta, a primeira carta de João, capítulo 4, ele fala: amados, amemos uns aos outros. Então ele foi o apóstolo do amor. E eu gostaria de, nesta noite, nós tratarmos um pouco agora da vida de Tiago e da vida de Pedro. Gostaríamos de estar compartilhando com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender da sua vida de apóstolo quando ele passou aqui neste mundo. Primeiramente, nós notamos que ele não é mencionado sozinho nos evangelhos, sempre em conjunto com o seu irmão, sempre estava junto com os apóstolos. Segundo ponto, ele recebeu do Senhor o mesmo sobrenome de João, Boanerges, quer dizer filho do trovão. E isso nos leva a pensar que ele era como João, poderoso em palavras, e certamente isso chamou a atenção de Herodes. E nós tornando o primeiro mártir entre os apóstolos, ali.
E quando nós olhamos para a história de Tiago, ela nos mostra qual o caminho que conduz a esta glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi desprezado, foi rejeitado, ele foi crucificado ali no Calvário. O povo de Jerusalém, aquele mesmo povo que gritou hosana, gritou crucificam, eles rejeitaram, desprezaram o Senhor Jesus Cristo. E se nós quisermos seguir as pisadas do Mestre, nós vamos sofrer neste mundo algumas perseguições, aflições, nós vamos passar por tribulações aqui neste mundo. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil, uma vida próspera, uma vida de bênção aqui neste mundo. Ele fala na sua palavra no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nos adverte nesse versículo, no mundo tereis bom ânimo, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Então a advertência do Senhor para nós, Ele não nos promete uma vida de prosperidade, uma vida próspera aqui neste mundo, mas Ele nos adverte a manter firme na palavra de Deus. E quando nós olhamos para seguir a Cristo, significa levar a cruz. Mas irmãos, a cruz é temporária. Muito em breve nós trocaremos pela coroa, por um lugar de glória que está reservado para os salvos, não aqui neste mundo, mas no céu. E ali nós podemos contemplar, a presença do nosso Pai, uma paz perene, uma paz eterna, e Ele mesmo limpará de nós toda lágrima, toda dor, todo choro. E nós podemos pensar, irmãos, nós não devemos procurar aqui neste mundo um lugar de bênção, de prosperidade, mas sim mantermos fiéis ao Senhor, aquele que sofreu por nós, aquele que morreu, foi desprezado ali na cruz do Calvário, e que nós possamos a cada dia seguir, ser imitador do nosso Senhor, seguir o exemplo daqueles servos do passado, como Tiago, sofreu um mártir por causa do nome de Cristo, foi rejeitado ali por causa do nome de Cristo, ele foi morto, e o Senhor Jesus também padeceu aqui neste mundo, ele foi rejeitado, foi desprezado, por causa do seu grande amor por nós aqui também. E outro ponto que eu gostaria de observar, falando um pouco de Pedro, quando nós olhamos para a vida de Pedro, entre todos os discípulos, Pedro foi o que mais se destacou. Seu nome, ele ocupa o primeiro lugar em todas as listas dos apóstolos. O Novo Testamento fala mais a respeito dele que dos outros discípulos também. E Pedro, ou Simão, naquele tempo ele era conhecido, era natural de Betsaida. E quando nós olhamos para o Evangelho de João 1, verso 44, fala que ele era natural dessa cidade. Era uma cidade marítima, situada ali à beira do mar, ali da Galileia. E Pedro era um pescador. A sua profissão era pescador, até próspero ali naquela época. Ele tinha uma estabilidade, mas ele era temente a Deus e veio a conhecer a Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, ele foi apresentado ao Salvador pelo seu irmão André. E foi nesta ocasião que o Senhor lhe deu o nome de Pedro. Nós vamos fazer uma breve leitura no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 até o verso 42. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido
o que João dissera e havia seguido. A primeira coisa que André fez foi chamar seu irmão, Simão, e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui nós vemos quão simples foi a mensagem de André para o seu irmão Pedro. Foram 3 palavras: achamos o Messias. E aqui isso também nos ensina a nós nos nossos dias. Nós não precisamos ser grandes pregadores do Evangelho para anunciar as boas novas. As palavras que André usou foram palavras simples: achamos o Messias. E aqui nos mostra que nós não temos a necessidade de sermos pregadores eloquentes para nós falarmos da pessoa de Cristo. E nós precisamos, aqui nos deixa esse ensino muito claro para nós. Nós precisamos falar do Evangelho, mesmo para os nossos amigos, nossos parentes, mesmo que seja uma mensagem simples aos nossos olhos, mas ela tem um potencial de alcançar almas, quando nós falamos da pessoa do Senhor. E aqui nós podemos observar a mensagem de André: achamos o Messias. Uma palavra simples aos nossos olhos, mas que teve um grande resultado na vida de Pedro. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus capítulo 4, do versículo 18 a 20, ali nós vemos o chamado do Senhor, o Senhor chamando os 2 apóstolos ali, Pedro e André. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Evangelho de Mateus 4 e versículo 18. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Imediatamente eles deixaram as redes, o seguiram. Aqui nós podemos observar a segunda vez que o Senhor Jesus chama Pedro e André. E aqui nós podemos observar que foi o chamado para o serviço, chamado para a obra. E quando nós olhamos para esses versículos, aqui nos fala que imediatamente eles abandonaram as redes e o seguiram. Pedro aqui virou as costas para uma posição material relativamente talvez confortável, uma posição que tinha estabilidade ali. Ele abriu mão de todas essas coisas materiais para manifestar aquela mesma fé que levou Abraão a deixar a sua terra natal. Ele deixou tudo para seguir a Cristo. Ele deixou as redes ali imediatamente. Então nós vemos o exemplo de Pedro. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro era um homem de emoções fortes. E portanto ele era impetuoso muitas das vezes, costumava falar e agir sem pensar devidamente as circunstâncias, e Pedro mostrava-se corajoso ao extremo, e quase simultaneamente, algumas das vezes, tomado também pelo medo. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 14, versículo 24 até o verso 31, esses versículos está falando quando o Senhor Jesus andou sobre o mar e Pedro pediu ao Senhor que pudesse ir até ele. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Mateus capítulo 14, versículo 24 até o verso 31. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se a Jesus a ele, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu estava pensando aqui no verso 28, Pedro sabia que o Senhor tinha todo o poder. Pedro já tinha conhecimento que o Senhor tinha todo esse poder. E aqui nós podemos observar que quando chega no verso 29 a 31, Pedro, enquanto estava fixado os olhos no Senhor, ele podia fazer o impossível, andar sobre as águas, algo que não é natural nos nossos dias. E nem naquela época era natural, mas era impossível aos olhos humanos. Mas naquele momento, enquanto Pedro estava andando sobre as águas, que ele tirou o olhar do Senhor Jesus e começou a olhar para a circunstância, olhar para o vento, ele afundou. E aqui Pedro clama ao Senhor: salva-me, salva-me, ó Senhor. E ele tomou pela mão e repreendeu a Pedro gentilmente: homem de pequena fé, por que duvidaste? E que nós podemos observar e trazer uma lição para nós. Aqui nós podemos aprender com Pedro e tirar uma grande lição. Quando nós começamos a olhar ao nosso arredor, as circunstâncias da nossa vida, tiramos o olhar do autor e consumador da nossa fé, nós fracassamos na nossa vida espiritual. Nós precisamos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando Pedro começou a olhar para o vento, ele começou a afundar. Ele tirou o olhar do Senhor Jesus. E aqui nos traz esse grande exemplo. Mas Pedro ali nós podemos observar que clamou ao Senhor por socorro. E o Senhor: salva-me. E ele vai nos levar. E quando nós clamamos ao Senhor, como Pedro fez ali, o Senhor vai nos levantar novamente. Quando fala no final desse versículo, né? Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou o Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós vemos aqui esse fato na vida de Pedro. Aqui nós vemos que ele começou a olhar para as circunstâncias e começou a afundar. E isso também nos traz um ensinamento. Nós precisamos sempre estar fixado o nosso olhar na pessoa do Senhor Jesus. E outro ponto que nós podemos contemplar na vida de Pedro, do apóstolo Pedro, um outro ato de coragem, foi manifestado ali no jardim. Quando o Senhor Jesus foi preso por aqueles homens, ali estavam os 11 discípulos e o Senhor Jesus. E entre eles apenas 2 espadas, ali para enfrentar aquela grande multidão armada. E Pedro ele não hesitou em puxar a sua espada e lançou ao ataque. Mesmo naquele momento, Pedro estava disposto a morrer em defesa ali do Senhor. E nós podemos observar que depois, logo o texto à frente, ali nós observamos que poucas horas depois, o mesmo Pedro não teve a coragem de enfrentar a zombaria daquela moça ali, tu és um deles. Ele não teve a coragem, ele negou o Senhor Jesus. E aqui nós vemos o mesmo Pedro, por 3 vezes, ele negou o Senhor Jesus. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 56 até o versículo 62. Aqui vai estar falando desse fato, desse acontecimento na vida de Pedro, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 56 até o versículo 62. Aqui nos fala assim: uma criada, vendo-o, assentou ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles.
Pedro, porém, disse: Homem, não sou. Passada quase 1 hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virou-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aqui nós podemos observar, quando nós olhamos para o versículo 62, falando que Pedro chorou amargamente. Pedro estava arrependido do seu pecado. O pecado, quando nós olhamos para o pecado, ele nos traz remorso, ele nos traz vergonha, ele nos traz tristeza. E Pedro ali fala nesse versículo 62 que ele chorou amargamente. Ele arrependeu daquele ato que ele tinha feito. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra o Senhor. Ele tinha negado o Mestre, aquele que ele tinha seguido tinha visto a sua vida, o seu andar aqui neste mundo, e ele negou o Mestre. E aqui nós podemos observar, quando nós olhamos para o versículo 61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu creio que Pedro não esqueceu daquele olhar do Senhor Jesus para ele. Aquele olhar ficou marcado na sua vida. Como ele não podia esquecer daquele momento. E Pedro, quando nós olhamos para o versículo 62, ele chorou amargamente, reconheceu o seu pecado, reconheceu que tinha pecado contra o Senhor. E aqui nós vemos o arrependimento na vida de Pedro sobre aquele ato. E quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um Pedro diferente, talvez um Pedro transformado, um Pedro experiente, talvez mais maduro nas coisas do Senhor. Aqui nós vemos que Pedro estava cheio do Espírito Santo, e quando nós olhamos para o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 23, nós vemos a ousadia daquele apóstolo em falar do Senhor para ali o povo dos judeus ali em Jerusalém. Então nós vemos a ousadia daquele irmão em falar dos judeus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler também o versículo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 22 e 23. Diz assim: Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós, como vós bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de ímpios. Aqui nós podemos observar, Pedro com ousadia, com coragem, em acusar os judeus por terem crucificado a Cristo. E isto em pleno Jerusalém ali. Ele falou: vós mataste, vós crucificaste. Aqui nós podemos observar a firmeza daquele apóstolo em falar da pessoa do Senhor Jesus, em falar que os judeus eram os responsáveis por matar o Mestre, matar o Senhor Jesus. E quando nós olhamos mais à frente no capítulo 4, o versículo 19, respondeu, porém, Pedro e João: julgai-vos se é justo diante de Deus, obedecer ante a vós do que a Deus. Pedro estava ali diante do Sinédrio agora, e aqui nós podemos observar que ele recusa em calar, apesar das ameaças ali do Sinédrio. E quando nós chegamos no capítulo 5, versículo 29, a parte B deste versículo, aqui nós podemos observar: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então nós vemos que a fé de Pedro estava firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais importa obedecer a Deus do que os homens.
e que nós possamos cada dia, irmãos, serem despertados em servir a Cristo com essa mesma fé, obedecendo ao Senhor, levando o nome de Cristo, e que nós possamos também pensar, nós somos salvos para servir a Cristo. Esse é o nosso objetivo da nossa vida aqui neste mundo. Somos salvos para falarmos de Cristo, para dar testemunho daquela obra que Ele fez ali na cruz do Calvário. Que esses poucos ensinamentos possam nos levar a despertar, a cada dia a pensar em servir ao Senhor, como os apóstolos fez, como nós temos falado da vida de Tiago, aquele discípulo sofreu um mártir, foi o primeiro a sofrer um mártir entre os apóstolos. E depois nós vemos a vida do apóstolo Pedro. Ele era um homem de coragem, mas depois ele mostrou ousadia, firmeza em falar de Cristo, em testemunhar da pessoa do Senhor Jesus. Que possamos pensar, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Amém.